Olá, segundo ano, vamos a mais uma aulinha, né? Agora a nossa última aula, tá? Não significa que será o nosso último encontro, mas é a nossa última aula, né? De modo mais didático e formal. Vamos ver aqui as aulas 23 e 24. Vamos trabalhar a sintaxe dos pronomes pessoais na norma padrão, tá ok? Então vamos lá, olha. Então antes de começar, né, a sintaxe propriamente dito, a gente tem que rever esses pronomes pessoais, né, para a gente poder relembrar, para entender de que maneira elas vão ficar contextualizadas, tá? Esses pronomes vão ficar contextualizados. Então, antes de iniciarmos o conteúdo acerca da sintaxe, é necessário que façamos uma revisão dos pronomes pessoais. Vejamos. Olha, os pronomes pessoais, eles se dividem em retos, oblíquos e tem os de tratamento. Os que nós vamos observar dentro da sintaxe, nós vamos trabalhar mais os pessoais e os retos, que a gente vai ver de modo específico como é que se situam os pronomes de tratamento, como é que eles são trabalhados dentro da frase, tá? Então vamos relembrar aqui, ó, os pronomes pessoais retos são, né, eu, tu, ele, no singular, nós, vós e eles, no plural. Quer ver? Ó. Nós, vós e eles, no plural, tá? Por que ele é chamado pronome pessoal do caso reto? Quando eu digo essa função, automaticamente já está subentendido que esses pronomes sempre vão exercer a função de sujeito na frase, tá? Agora, pronomes oblíquos, né, os pessoais oblíquos, nós temos os átonos e temos os tônicos. Vamos ver aqui, ó, os átonos, né, o ti, o, a, lhe. E os tônicos, mim, comigo, ti, contigo, ele, ela, tá? Aí aqui a pronúncia é nos, conosco, vos, convosco, e o, as, os, as, lhes, que remete à terceira pessoa do plural, eles e elas. Então, depois de rever essa função, né, esses pronomes na morfologia, nós vamos ver de que maneira eles vão aparecer na frase com a sua função específica, tá? Então, esses pronomes podem exercer diferentes funções sintáticas dentro do enunciado, dependendo da sua posição. Então, vamos analisar, vamos ver de que maneira esses pronomes aparecem e qual é a função que eles vão ter dentro da frase, tá? Então, nessa primeira função, ele vai exercer a função de sujeito. Vamos ver aqui o exemplo, olha. Ela acordou cedo. Então, esse pronome que está destacado em verde, ela acordou cedo, aqui, significa dizer que esse pronome pessoal do caso reto, aqui, ó, tá exercendo a função de sujeito, assim como outros podem exercer também, né? Eu, tu, ele, ela, no caso, nós, vós, eles ou elas. Então, aqui ele está na função de sujeito. Eles podem exercer também a função de predicativo do sujeito. Vamos relembrar aqui. O predicativo vai ser o termo da oração que, onde tiver o verbo de ligação, ele vai exercer uma qualidade específica do sujeito, mas ele está dentro do predicado. Observe. Os alunos aprovados foram eles. Então, eles aqui é predicativo do sujeito, tá? Olha aqui o verbo de ligação. Então, outro pronome pessoal do caso reto exercendo a função de predicativo. Vamos ver outra função. Os pronomes tu e vós, somente eles que podem exercer função de vocativo. Então, você vai ver que não tem nenhum outro que exerce função de vocativo, tá? Então, olha o exemplo aqui. Ei, tu, podes me ajudar? Então, o tu aqui, pronome pessoal do caso reto, vai exercer função de vocativo, tá? Então, vamos ver agora as funções sintáticas dos pronomes oblíquos. Vamos ver como é que eles se posicionam dentro da oração, tá? Olha, eles podem exercer função de complemento nominal, como nós vimos na aula anterior, o que é o complemento nominal, tá? É aquele termo que é ligado a um nome
tá? Com preposição, tá? Completa o sentido desse nome. Então, vamos ver aqui, ó. Tenho esperança em ti. Então, o ti aqui, que é um pronome oblíquo, de segunda pessoa, do singular, né? É complemento do nome esperança, tá? Então, várias funções desses pronomes oblíquos. Ele pode exercer também a função de objeto direto. Quer ver? Observe aqui na frase. Convidei-a para jantar. Então, o que é o objeto direto? Relembrando, é o termo da oração que acompanha o verbo transitivo direto, ou seja, ele está ligado ao verbo sem preposição. É claro que nesse caso aqui, do pronome oblíquo, não tem preposição, né? Como a gente vai ver no objeto indireto. Então, convidei-a para jantar. Então, esse a aqui é o pronome oblíquo com função de objeto direto e está no lugar de um nome feminino, né? Que por algum motivo não quis se identificar ou para evitar repetições, isso numa produção de texto, por isso que a gente deve usá-las nessa parte da norma culta padrão, tá bom? Vamos ver na função de objeto indireto, como é que fica? Tem dois exemplos aqui, olha. Ela gosta de mim. Então, acompanhando o verbo transitivo indireto, aqui é a preposição, né? Toda vez que tem o verbo transitivo direto vai aparecer a preposição. Então, o mim está sendo a função, está exercendo a função de objeto indireto de gosta. Olha o outro exemplo. Entregou-me os documentos. O me agora exerce a função de objeto indireto. Lembra que o objeto indireto precisa de preposição. Mas quando se trata de pronome oblíquo, né? Quando são os oblíquos átonos, eles não aparecem em preposição. Então, como é que eu vou saber? É só eu analisar o verbo e ver direitinho que aqui está subentendido uma preposição. Olha aqui, ó. Quem entregou o quê? Os documentos. A quem? Então, o me aqui está no lugar de a quem, tá? Então, aqui ele é objeto indireto. Vamos ver agora com a função de adjunta adverbial, tá? Então, pode exercer a função de adjunta adverbial, relembrando que a adjunta adverbial é o termo que modifica o verbo, né? Passando circunstâncias de tempo, modo, lugar, tá? Intensidade. Então, olha o exemplo. Você gostaria de caminhar comigo? Então, comigo aqui é o adjunto adverbial de caminhar, né? No caso aqui é uma locução, gostaria de caminhar, tá? Comigo. De quê? Exprime que circunstância? De companhia, né? Então, comigo aqui é adjunto adverbial de companhia. Ele pode também exercer a função de agente da passiva. Vamos relembrar o que é o agente da passiva. O agente da passiva vai ser o termo que, na oração, né, com o verbo na voz passiva, significa dizer que eu vou ter uma locução verbal aqui, né, com o verbo no particípio, o auxiliar e o particípio aqui. Bom, ele faz com que o sujeito fique parado, recebendo a ação verbal. Então, nesse caso, ó, aquela mesa foi feita por ele. Então, aqui, exercendo a função de agente da passiva, tá? Então, se eu fizer a transposição para a voz ativa, tem como a gente compreender, quer ver? Aquela mesa foi feita por ele. Vamos transformar na voz ativa para a gente perceber que aqui está a voz passiva. Ele fez aquela mesa, tá? Então, aqui, por ele, que é justamente o que identifica o agente da passiva, tem a preposição por, pode ter a flexão de pelo, pelas, tá? Então, aqui no caso, por ele, é o agente da passiva. É o termo que, na voz passiva, está agindo sobre o sujeito, tá? Então, aqui, de novo, o pronome pessoal exercendo a função de agente da passiva, tá? Vamos ver agora que ele também pode exercer a função de adjunta de nominal, tá? Vamos lembrar o que é o adjunta de nominal. Assim como o nome diz, adjunta de nominal é o termo que está junto do nome, né, atribuindo-lhe algumas características. Pode ser o adjetivo, ele pode ser artigo determinando o gênero, tá? Pode ser um pronome adjetivo. Então, vamos entender aqui, olha. O pai veio até Ana
e segurou-lhe a mão fria. Aí o aluno pode pensar, ué, professora, mas o lhe aqui está acompanhado do verbo, ele é objeto. Não, vamos entender, olha aqui, ó. O pai veio até a Ana e segurou-lhe a mão fria. Observa, segurou o quê? A mão fria dela. Então, esse lhe aqui está se referindo à mão fria dela. Por isso, ele não é objeto, porque o objeto está bem aqui, ó. Segurou a mão fria dela. Então, esse lhe aqui é um pronome oblíquo com a função de adjunto adnominal. Outro exemplo aqui para vocês entenderem, é como se fosse assim, ó, o barbeiro cortou-lhe os cabelos. Então, cortou os cabelos dele ou dela, no caso. Então, o lhe com a função de adjunto adnominal, tá? Eles podem exercer a função de sujeito de verbo que está no infinitivo. Vamos observar isso aqui. Como assim, né? Então, só vai acontecer dessa maneira. Quando eu tiver aqui a locução, aqui mandei responder. Mas o a tem que estar fazendo menção a esse sujeito. Mandei-a responder os e-mails, né? Então, aqui o a está exercendo a função de sujeito do verbo no infinitivo. Isso só vai ocorrer quando tiver uma locução, tá? Uma locução verbal. E o pronome oblíquo aqui vai exercer a função de sujeito desse verbo responder, tá? Bom, agora a gente vai entender de que maneira os pronomes de tratamento vão surgir na frase, tá? Vamos relembrar aqui o que são os pronomes de tratamento. Os pronomes de tratamento são os que servem para nos referirmos com reverência, com respeito, né, às pessoas com quem tratamos. Então, muitas vezes a gente está conversando com alguém mais velho, né? Então, usa senhor, senhora. Muitas vezes a gente tem que fazer uma correspondência ou falar pessoalmente com alguém que tem um cargo de deputado, né? Então, os pronomes de tratamento são para esse trato com as pessoas, para essa ideia de reverência e de respeito, né? Então, a gente vai entender que eles vão ter uma particularidade. Observa aqui. Então, por natureza, são pronomes de segunda pessoa. Como assim? Já que o pronome de tratamento se refere à pessoa com quem eu falo, então ele se refere à segunda pessoa, tá? Mas, por natureza, né, de acordo com essa informalidade da língua, aqui, ó, por natureza se refere às pessoas com quem falamos. Agora, pelo comportamento do falante, né, com a linguagem que é bem dinâmica, ele já vai mudar um pouquinho, observa. Então, por esse comportamento gramatical, eles são de terceira pessoa, tá? É por isso que muitas vezes os vestibulares, principalmente vestibulares tradicionais, as questões que envolvem pronome de tratamento, os alunos erram, porque eles não sabem fazer, não tem essa visão mais ampla desse pronome de tratamento, tá? Então, como ele muitas vezes usa o termo vossa senhoria, né, vossa excelência, então remete ao erro de achar que toda e qualquer palavra da frase tem que se referir a vós, né? Então, aí é onde está o erro, tá bom? Na verdade, ele é um pronome de concordância na terceira pessoa. Então, se ele é de terceira pessoa, exige essa concordância na terceira pessoa, tá bom? Então, fica dessa forma, olha aqui, ó. Vossa Senhoria sabe do seu prestígio. Como é que ficaria de modo a levar o aluno a incorrer no erro, tá? Então, aqui os alunos, se tivesse uma questão objetiva para ele tentar analisar, ele iria colocar aqui, ó, Vossa Senhoria sabe do vosso prestígio. Então, se tivesse uma opção desse jeito e a pessoa que ligasse o Vossa Senhoria a esse nome vossa, ele erraria, tá? Então, toda vez que aparecer pronomes de tratamento, eu vou lembrar da terceira pessoa, que é ele ou ela. Então, olha aqui, ó. Ele sabe do seu prestígio, tá? Então, se a gente fizer
essa analogia, a gente não vai errar, tá? Bom, ainda uma particularidade aqui é a gente entender que nesses pronomes de tratamento, que inclui o vossa, quando usados para se falar de alguém e não com alguém, deve-se trocar esse termo vossa por sua. Nesse exemplo aqui, a pessoa estava falando diretamente com ela. Então, quando eu não estou falando com a pessoa, estou falando da pessoa, vai ficar o seguinte exemplo. Olha, Sua Senhoria não irá participar da plenária hoje. Então, nesse caso aqui, só o fato de eu usar Sua Senhoria já me remete à ideia, então eu já sei que porque eu usei Sua Senhoria aqui, eu não estou falando, né, com alguém, estou falando de alguém, estou falando da pessoa, tá? Então é dessa forma que as questões vestibulares vão pedir para vocês, para ver se você reconhece essa estrutura, para ver se você sabe de que maneira está sendo empregado, tá? Então os pronomes pessoais são dessa forma. Então eles agora, a aplicação deve ser feita nos exercícios, que vocês deverão ir lá no caderno, né, de atividades, fazer, fixar essas atividades e depois aprofundar esse conteúdo também no material do livro texto, tá? Então façam atividades, fixem e depois aprofundem o conteúdo, tá bom? Então até a próxima aula.